Bom, então vamos lá. É, esse material de matrizes, né, que vocês têm lá no Classroom, a gente resolvemos aqui na aula anterior, até essa questão aqui número 2, né? A questão lá que aborda aí 5 semanas de testes aí. Aí a gente vai estar resolvendo essa. A gente tem mais duas questões aqui. Vamos estar resolvendo porque são questões aí de Enem para a gente ter uma noção melhor de como que o Enem costuma estar abordando esse conteúdo aí de matriz, né? Bom, então vamos lá. Essa questão aqui número 3. A transferência eletrônica disponível, TED no caso a transferência, né, que se faz de banco aí para outro banco, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, banco um, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispôs esses valores em uma matriz, sendo A e J. No caso aqui, o A e J. Caso o I, sempre o número de linhas, o J, o número de colunas. Em que o 1 é menor que ou igual a I e menor que a 5. Menor que ou igual a 5. E o J menor ou igual a 1 e maior ou igual a 5 também. E os elementos de A e J correspondem ao total proveniente das operações feitas de TED, em milhões de reais. Cada transferência aí, milhões de reais. É, corresponde aqui, né, no caso, em milhões de reais, transferidos do banco I para o banco J, durante um mês. Observe os elementos A e J igual a zero, no caso do mesmo elemento, né? Quando for o mesmo elemento. Que ele quer dizer que, no caso, quando a gente tem esse determinado termo aqui, como o I, digamos, o primeiro banco foi transferido para esse outro banco, né? Então, quando a gente tem lá, digamos, primeira linha e primeira coluna é aquele número 11, né? Então, ele quer dizer que um banco não transfere para o mesmo banco, né? Ou seja, diz que a transferência aqui é zero. Ele está afirmando aqui. É, em uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Então, por isso que ele está colocando o zero aí, porque de banco para banco não se faz transferência, né? Uma conta, no caso, TED é de um banco para um outro tipo de banco. Esta é a matriz obtida pela análise. Então, temos aqui abaixo, no caso aí, a matriz aí formada por essas as transações aí, né? Bom, e aí aqui ele tem nossa interrogação aqui, né? Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED ao banco, aí a gente vai ter que somar aí qual foi o banco aí que mais transferiu. Bom, se a gente for pegar aqui, ó, por exemplo, esse zero aqui, ele é o quê? Primeira linha, fazer aqui na frente, ó, ele é primeira linha e primeira coluna. Então, se a gente for analisar aqui, ó, o banco um, isso aqui igual a zero. Por isso que o valor aqui é zero, ou seja, de banco para banco, né? Quando a gente pega esse outro número aqui, ó, esse 2, vamos lá, esse 2 aqui, ele é o quê? Primeira linha e segunda coluna. Então, essa matriz aqui quer dizer que o banco um transferiu para o banco 2, no caso, 2 milhões, né? Isso aqui é em milhões, como a questão colocou lá, e assim por diante. Então, nessa transação aqui, ó, o banco um transferiu para o banco 2, 2 milhões, e assim por diante. Por exemplo, esse aqui,
No caso aqui, toda essa primeira linha aqui, ó, vai ser tudo do banco um para o banco 2 para o banco 3 e assim sucessivamente, né? Como a gente tem aqui, no caso, 5 colunas, 5 linhas e 5 colunas, se trata de 5 bancos que vai fazer transferência para outros demais 5 bancos. Então, a gente vai ter que fazer essa somatória, né, de cada banco aqui. Ó. No caso aqui é, digamos que o banco A, o banco B, o banco C, o banco D e o banco E. Aí é óbvio que aqui não precisa a gente ficar fazendo toda essa maneira aqui. Por exemplo, a gente fez aqui só o banco um, banco 2. Se a gente for continuar aqui, no caso do banco 3 aqui, vai ser o 13, né? Então, o banco um transferiu para o banco 3 zero. Então, não houve aí transferência de valor. Agora, quando a gente pega esse outro aqui, o 1 e o 4, já transferiu mais 2, né? Então, basta a gente pegar e somar, né? Então, aqui ficou 2 com mais 2 com mais 2. Houve aí um total de 6, né? Esse primeiro aqui, no caso, 6 milhões. Esse B aqui, agora a gente vai analisar a linha B. No caso, o banco B aqui. Deixa eu só trazer para cá. No caso, ó, é a segunda linha agora que a gente vai estar analisando, e primeira coluna, houve zero. Aqui o segundo, toda essa linha aqui é do banco 2 para os demais aí sucessivamente, né? Então aqui houve 3 milhões de transações. O outro aqui, esse banco C, aqui caso esse aqui, como é que vai ficar essa questão aqui do banco C? O banco C aqui, essa terceira linha, primeira coluna. Ó, a gente escreve no caso, terceira linha, primeira coluna. Então, o banco 3 transferiu para o banco 1 essa quantidade, que no caso aí 1 milhão. E aí, sucessivamente, o banco 3 no caso, a coluna 2, então o banco 2, mais 2 milhões. Então, vai dar um total aí de 1 mais 2, 3, com mais 1, 4, com mais 1, 5. Então, aqui, 5 milhões. Agora, o banco D, 4 milhões, né? Assim sucessivamente. Aqui no caso 3, com mais um 4, 5. Também 5 milhões. Ou seja, podemos concluir aí que o maior quantitativo de transferência foi aí o banco A. Tá? Esse primeiro banco aí que fez mais transações. Tá? Então, nossa resposta aqui, com base nas informações, o banco que maior quantia de TED foi o banco número 1. A gente colocou aí como A, mas no caso aí o exercício tinha colocado na ordem, né? 1, 2, na ordem numérica. 1, 2, 3, 4 e 5. No caso, o primeiro banco, que foi o transferiu aí 6 milhões. Ok, conseguiu entender aí o raciocínio da questão? Tranquilo? Sim, né? Então, aí no caso só houve a gente ter esse entendimento daquela numeração, né, da linha e coluna. No caso, o primeiro valor, primeira linha, primeira coluna, número 11. Segunda linha, primeira coluna, 21. Terceira linha, primeira coluna, 31. Quarta linha, primeira coluna, 41. Quinta linha, primeira coluna, esse aqui, e assim sucessivamente, né? Agora aqui, primeira linha ainda, e agora aqui já é segunda coluna, então o 12, que vai ser a segunda linha, segunda coluna, o 22. Aqui, terceira linha, segunda coluna. Então, aqui, todos aqui da coluna é 1, aqui, todos aqui é coluna 2, e quando é horizontal, todas o 1, né? Todas as linhas aqui é a 1, todas aqui linha 2, e assim por diante. A gente teve que ter essa noção aí do I e o J, né? O I igual a linha, o J igual a coluna, para a gente fazer essa somatória
que o exercício nos exigiu aí. Bom, então vamos lá, né, para essa outra questão aqui. Essa questão aqui de número 4. Subiu muito aqui. Questão de número 4. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4, que podia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Aí temos a tabela aí, né? Aqui temos as disciplinas, né? Matemática, português, geografia e história. E aqui no caso se trata aí de 4 bimestres, né? Então, por isso que uma matriz aí 4x4. Imagina que a gente poderia estar passando aqui o traço aqui, formando aí esses números aí, representa cada um termo, né? Digamos aqui é o primeira linha, primeira coluna, aquele número 11, e assim sucessivamente. Por exemplo, esse último aqui, ó, 7, 7. Aqui seria qual? A última linha aqui é a quarta linha e a coluna quarta. Então, esse aqui seria o termo 44. Bom, e aí o X da questão temos aqui, né? O que a questão nos cobra aí? Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por. Então, aqui ele quer que ele exige aqui, no caso, o conhecimento da multiplicação de matrizes. E a primeira coisa que a gente tem que saber, no caso da multiplicação aqui de matrizes, é que o número de linhas multiplica pelo número aqui de colunas. Tá? Então é a primeira condição, né, que exige da multiplicação de matrizes. A gente multiplica aqui o número de linhas. Quando aqui a gente pega aqui o IJ, quando a gente vai multiplicar por uma matriz, colocar aqui o B IJ, a gente multiplica a linha, multiplica aqui vezes a coluna. Tá? Então, bom, e aqui no caso ele fala aí que vai conseguir a média, né? Ele quer ter a média aí de cada disciplina. Bom, e aí essa média é adquirida o quê? Como é que a gente consegue tirar uma média aritmética, né? É a somatória dividido pelo número de elementos, né? No caso, a somatória desses números aqui dividido por elemento, a gente chegaria aí na média. No caso aqui, supondo aqui matemática, a gente teria que somar aqui 5,90 mais 6,20 mais 4,5 mais 5,5 e dividir por 4, porque se trata de 4 elementos, 4 números aí. Então, aí a gente chegaria nessa média. Só que aqui ele quer utilizar essa média aí multiplicando por uma outra matriz. Então, assim, aqui de cara aqui a gente já poderia eliminar essa primeira, que está dividindo por 2, né? Ou seja, a gente tem que multiplicar tudo aqui e dividir por 4. Então, essa aqui, esse item A já está desconsiderado, esse C também tá, porque a gente tem que multiplicar e dividir por 4. No caso, só sobraria aí para a gente o item B e o item E, que, no caso, como a multiplicação de matriz, a gente multiplica aqui o número de linhas, você multiplica o número de colunas. E no caso aqui, ó, a gente deve multiplicar essa coluna, porque aqui a gente multiplica e vai fazendo a somatória, que aqui ficaria aqui, por exemplo, aqui a de matemática, vai ficar ali o 5,90 que multiplica 1/4, mais, aí agora o segundo número aqui
multiplica o próximo, e aí vai fazendo a somatória. Seria 6 e 20 vezes 1/4. E assim por diante. Então, essa multiplicação aqui, como é o 1, né, no numerador, é o mesmo valor, ou seja, dividir todos eles por 4 e depois fazer a somatória, que dá no mesmo de você fazer a somatória, depois dividir por 4, né? Então, a nossa opção de resposta está aqui nessa letra E, porque o número de linhas a gente multiplica pela a coluna. Certo? Alguma dúvida aí nessa questão? Acho que foi só essa aqui. Ficou só uma questão que eu tinha posto aqui nos exemplos, e aí, como a gente estava em cima da hora, eu acabei pulando, ela não resolvi esse exemplo com vocês. Que foi aqui essa questão aqui, número 1, questão aqui resolvida. Foi uma questão, no caso, que caiu aí no vestibular, Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Sejam as matrizes A e B, respectivamente, 3/4 e P por Q. E se a matriz A vezes B possui ordem 3/5, então é verdade que. Bom, então aqui também exige aí a, o conceito aí da multiplicação, né? Da multiplicação. Então, o que nós temos aqui? Ele afirma que o A, quando ele fala respectivamente, então o A mede isso, e o B mede o PQ, né? O P ficou aqui embaixo. Bom, então vamos construir aqui essa multiplicação aqui. Então a matriz A é 3/4, que está multiplicando a matriz B, que é P por Q. E aqui ele fala que, no caso, essa multiplicação possui a ordem 3/5. Quando ele fala a ordem 3/5, vai ser o seu resultado, né? No caso, a sua resposta, a resolução, ou seja, a terceira matriz aqui que vai surgir após essa multiplicação, né? Vai surgir aqui uma terceira matriz, que vai ser a nossa resposta, e ela vai ser aí 3/5. Foi o que ele nos disse aqui, né? Que essa multiplicação possui essa ordem de 3/5. Então, essa ordem deve obedecer aí o critério aí da resposta. Bom, então aqui, para a gente chegar aí nesses valores, porque ele quer saber aqui qual que vai ser o real valor aí de P e Q, né? Que é o número dessa matriz aqui, B. Ele quer saber qual vai ser esses valores. Aí aqui agora a gente precisa saber o conceito lá da multiplicação, que é o seguinte: o mesmo número de linha dessa primeira coluna, dessa primeira matriz A, tem que ser igual ao número de linhas da resposta aqui, ó. Então, quando você faz a multiplicação, a primeira matriz que você vai multiplicar tem que ser o mesmo número de linha que vai ter lá na resolução. O segundo que a gente tem que obedecer também é que essa última aqui, ó, esse último que aqui da matriz B, ele tem que ser o mesmo número de coluna da, da resolução. Então já temos essas duas condições aqui que deve obedecer. Então, primeira linha da matriz A é igual a resolução, a resposta tem que ter também 3 linhas. E da segunda matriz, B, o número de coluna tem que ser igual o número de coluna da resolução, da resposta. Tá? Então tem essas duas. O que é que sobrou aqui? Sobrou esses dois, ó, 4 e o P.
Então, esse é o número de coluna, que é o J aqui dessa matriz A, tem que ser igual o número de linha dessa matriz B. Bom, então aqui agora é só a gente fazer a questão de igualdade, né? Que P é igual a 4, porque tem que ser igual. E esse Q aqui tem que ser igual a 5. Então aqui o Q igual a 5. Bom, então já está a nossa resposta, né? P igual a 4, Q igual a 5. Que no caso a gente encontra aí P igual a 4 e Q igual a 5. Então a nossa resposta aqui está no item B. Tá? Então, mais uma questão aí da resolução. Aqui, no caso, tem a resolução aí, alternativa letra B. Bom, então é isso. De matriz, vimos aí algumas questões que é abordada, então matriz geralmente é isso. A gente tem o conceito aí de linha, de coluna e de multiplicação também de coluna, de matrizes, para é o que costuma ser cobrado, né? Então esse material eu postei lá para vocês, tá resumido aí, né? Que temos aqui, ó, aquela aqui, essa última questão, ó, só que aqui tá na forma genérica, né? Esse M é igual a esse M, os extremos aqui, ó, que é as colunas também, ó, coluna do B é igual a essa coluna do C, ó, tudo R, R e R. E ficou aqui esse N igual a esse N. Bom, então é isso. Então, vamos agora para o nosso novo conteúdo, que é estatística. Então, matriz, tranquilo, né? Posteriormente, a gente pode estar fazendo mais resolução aí envolvendo esse contexto aí de matriz, tá? Mas aí a gente ainda temos que trabalhar a questão da estatística, que é a média aritmética, é moda, mediana, que costuma também ser cobrada no Enem. Eu trouxe aqui questões que a gente vai estar resolvendo. E aí, para a semana que vem, a gente vê a questão da geometria analítica, tá? Tá aí, daí a gente trabalhar mais revisão do que já foi trabalhado para a gente tá resolvendo questões. Então, eu vou abrir aqui outro material. Bom, então temos aqui, né, estatística. Aí eu trouxe aqui definições, uns conceitos básicos da, da estatística, né? Bom, a estatística é um conjunto de técnicas úteis para a tomada de decisão sobre processos ou população, baseada na análise de informações contidas em uma amostra desta população. A estatística é uma área da ciência que oferece uma coleção de métodos para planejar experimentos e levantamentos para obter dados, organizar, resumir, analisar, interpretar dados e deles extrair conclusões. Deste modo, a estatística contribui para os dados que gerem conhecimento, como tal, deve ter como objetivo não só a produção de dados, como também a interpretação de dados já existentes, utilizando a combinação de gráficos, tabelas e medidas numéricas que permitem interpretar o que esses dados significam. Então tá aí o conceito básico aí de estatística, né? Que a gente vai trabalhar aí com dados numéricos, análise de tabela, e através desses dados a gente faz análise e para chegar em determinada conclusão, né?
a pandemia mesmo foi bastante trabalhada essa questão de estatística, né? A pandemia, todos número de casos, essas questões, foi tudo trabalhado em cima de dados, é, de informações que através de bancos de dados, de informações, é, poderia estar fazendo com que criasse meios, né, para diminuir o número de contágio, tentar controlar aí o máximo, né? Então, estatística é isso. E aí tem o contexto que envolve aqui a população, que vocês todos sabem, esses números básicos aqui abordados sempre nesse contexto aí de estatística, né? Censo, amostra, parâmetro, estatística, quantitativo, dados. Então, tudo isso envolvendo aí esse contexto de estatística. Bom, aí vimos aqui média aritmética. Considere um rol, esse rol aqui o mesmo que a sequência numérica, tá? Considere um rol x1, x2, x3 até o xn, ou seja, uma sequência numérica, termo 1, isso aqui significa os termos, termo 1, termo 2, termo 3 e até termo infinito, ou seja, uma média aritmética a gente pode encontrar de infinitos termos. A média aritmética, simbolizada aí com x tracinho, né? Dos seus n elementos é dada por. Então aqui a média aritmética é a somatória de todos esses elementos dividido pelo número de elementos. Então, supondo aí que a gente quer encontrar a média aritmética de uma sequência de 100 termos, precisamos somar todos esses termos e dividir aqui por 100. Então, média aritmética é isso. Média ponderada. Imagine agora um rol, ou seja, uma sequência em que o número de elementos x1 aparece p vezes, ou seja, várias vezes, né? E um elemento x2, um segundo termo aí, que aparece k vezes, ou seja, várias repetições também esse mesmo número. E assim por diante, até que chegamos no último elemento do rol, que é xn, que aparece mais várias vezes também. Então, a média ponderada é a soma de produtos das repetições que chamamos de peso. Ou seja, supondo que em uma determinada sequência aparece um determinado número lá 10 vezes, então aquele número ali ele tem o peso de 10. Então, na hora da gente for calcular a média aritmética, não precisa a gente repetir ele 10 vezes. Por exemplo, o número 5 apareceu naquela sequência 10 vezes. Não há necessidade de a gente somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 por 10 vezes. Basta a gente multiplicar 5 vezes 10, que é o peso, né? Então, o 5 ele tem um peso de 10 aí nessa sequência. É o conceito aí dessa média ponderada. Então, a forma dessa média ponderada é o que? Esse peso, né, multiplicado pelo aquele número que apareceu naquela sequência. E assim por diante. Esse K aqui é uma outra constante, o T também uma outra constante. E dividido pelo número desse peso, né? Pelo número que apareceu aí dessa repetição, a somatória, né, desses números. Que é a mesma ideia da média aritmética, só que, digamos, essa ponderada aí, ela tem o conceito de resumir, né? Sintetizar mais a nossa fórmula. Porque se a gente pega uma sequência aí de 50 números, a gente for fazer 50 números multiplicando, somando de um em um, talvez a gente perca muito tempo, né, nessa questão que a gente poderia estar utilizando esse conceito de média ponderada e resumir, né? Uma vez que vários números ali houve repetição. Então a média ponderada ela tem esse objetivo, né, é, de resumir aí essa somatória. Bom, aí depois vem aqui o conceito de moda. Bom, a moda, chamamos de moda um elemento que possui maior frequência no rol, ou seja, na sequência, isto é, que aparece mais vezes. Então, a moda, aquilo que a gente já está acostumado a lidar no nosso cotidiano, né, que podemos associar aí com o nosso cotidiano,
A moda é aquilo que é bastante comum, né? Aquilo que você anda na rua e vê todo mundo usando, por exemplo, uma roupa de marca, está na moda, está todo mundo usando é, as roupas de marca. A máscara agora, por exemplo, está sendo meio que uma moda, né? Todo mundo usando máscara. Então, é algo aquilo que aparece com bastante frequência, com uma determinada sequência, é definido aí como moda. E aí depois aqui, por último, vem aqui a mediana. Bom, a mediana, chamamos de mediana o elemento que está no centro do rol, ou seja, o elemento que divide ao meio. Caso o rol tenha um número par de elementos, a mediana ocorrerá pela média aritmética dos dois elementos centrais. Bom, então a mediana é aquele número que vai ficar no meio da sequência. O que vale ressaltar é que essa sequência ela deve estar em ordem crescente. Tá? Então, em determinado contexto lá, a gente tem uma sequência que está desorganizada, a gente precisa deixar ela na ordem crescente, ou seja, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Por exemplo, aqui, ó, dessa sequência que eu acabei criando aqui, qual seria a nossa mediana? Bom, a mediana, quando a sequência tem um quantitativo de número par, que é esse aqui, por exemplo, a gente tem 4 termos, a gente tem um número par, então a gente não tem um número exato que fica no meio, porque o meio dessa sequência aqui, ó, não tem, porque aqui, ó, imagina que eu vou pôr aqui na balança que o meio vai estar aqui, com 2 números para cá e 2 números para cá. Então, não tem exatamente o número que fica no meio. Então, o que, é que eu preciso fazer quando a sequência é par? Eu preciso encontrar a média aritmética desses dois valores que está no meio, que no caso aqui, os dois valores que está no meio, se trata aqui do 2 e do 3. Então, a mediana seria a somatória aqui desses dois números dividido por 2. Ou seja, qual o número que fica no meio entre 2 e 3? É óbvio que é o 2,5, né? Então, seria aí o 2 mais 3 dividido por 2, ou seja, 5 por 2 vai dar 2,5. Então, o 2,5 aí seria nossa mediana. E quando a sequência for ímpar, fica mais tranquilo ainda, né? Imagina que a gente tem aqui uma determinada sequência número ímpar, no caso eu criei aqui agora essa sequência que ela tem o quê? 5 elementos, ou seja, um número ímpar. Já coloquei ela aqui na ordem crescente, então é importante ressaltar que precisa estar na ordem crescente para a gente determinar essa mediana. E no caso a nossa mediana aqui nada mais do que o número 8, porque ele fica centralizado. A gente tem aqui antes do 8 dois números e tem depois do 8 mais dois números. Certo? Então vamos aí para nossas resolução aí de questões envolvendo esses conceitos aí de estatística. Questão número 1. Questão número 1. Bom, questão aí também de Enem, tá? 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas, a média aritmética das 5 notas, a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Então, a média aqui tem que ser igual ou maior a 6. Na tabela estão disponíveis as notas de cada aluno que tirou na prova. Então, aqui temos essa tabela aí envolvendo esses 3 alunos, né? Então, aqui cada linha dessa são as notas aí de esse respectivo aluno, né? No caso, se trata de 5 provas. Então, o aluno X aqui tirou essas notas e assim por diante. Com base, agora aqui, vamos ver o X da questão. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados.
Então, importante também a gente destacar isso aqui, né? Ficarão reprovados. Então, ele quer saber quem é o aluno aí que vai ficar reprovado nessa disciplina, né, de inglês. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente saber aí, no caso, a média aritmética é a soma dividido é, pelo números, pelo quantitativo aí de elementos, né? No caso aqui, a gente tem essa somatória dividido pelo, se trata de 5 provas, então somando isso aqui, dividindo por 5, a gente chega na média. Então vamos lá, fazer aqui desse aluno X. Bom, esse aluno X, a somatória 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 10, 25, 25 com 6, 31. Então aqui é, a gente tem aqui a somatória, deu 31, né? 31 dividido por 5. Fazendo essa continha aqui, ó, 31 por 5, vamos ter, aqui não pego por 5, vai dar 6, né? E sobra 1. Aqui, vírgula, acrescenta um zero, 10 por 5, 2. Bom, então esse aluno X aqui vai ficar com 6,20, né? Foi aprovado. Agora vamos ver aqui esse aluno Y. Esse aluno Y, fazendo aqui a somatória, 4 com 9, 13, 13 com 3, 16, 16 com 9, 25, 25 com 5, 30. Então, 30 por 5, 6, né? Passou ali em cima do muro. Então, também aprovado. E por último aqui, o aluno Z. O aluno Z, então, temos a somatória 5 com 5, 10, 10 com 8, 18, 18 com 5, 23, 23 com 9, com 6, 29, né? Bom, então 29 já não vai bater. Vai ficar faltando alguns. Vai ficar faltando aqui, ó, 29 por 5. Vai dar 5, sobra 4. 4 aqui, vírgula, acrescenta um zero. 40 por 5 vai dar 8. Então ele ficou aqui, ó, esse aluno Z ficou com a média 5,80, ou seja, reprovado. Então, podemos concluir a nossa resposta. Apenas as ficarão reprovado, o Y não, apenas o Z. Então, nossa opção aqui de resposta, o item B. O aluno Z aí ficou reprovado. Então, vale ressaltar aqui o destaque que a questão é, que a questão cobrou, que muitos aí cai nessa questão aqui, é a questão aí de reprovado, né? Muitos aí não atentam nessa questão de reprovado, e aí vai e marca aí, por exemplo, o X e o Y que foi aprovado. Bom, então essa primeira questão envolveu aí a média aritmética, né? Bem tranquilo, que é a somatória dividida aí pelo número de elementos. Tranquilo? Alguma pergunta aí nessa questão? Essa primeira questão? Alguma dúvida? Estão conseguindo enxergar bem aí, ouvir? É, a colega tinha colocado aí anterior, eu vi agora que a sua mensagem volta lá que eu não entendi. Seria qual questão que acho que não deve ter sido em outra questão, porque na de matriz foi a última questão? É,
Vamos lá, então, aqui. No caso, essa questão aqui, né? É isso? Bom, então vamos lá. É, essa questão aqui envolve até esse raciocínio da média aritmética. Também envolve a média, né? Porque a média é a soma dividido pelo número de termos. Então, aqui, se a gente fosse calcular que a média dessa. A gente fosse calcular a média aqui de cada disciplina aqui, né? Sem ser pela multiplicação de, de matrizes, a gente teria que somar essas notas aqui, né? Somar todas elas. E aí o resultado a gente teria que dividir o quê? Por 4, né? O resultado que der aqui nessa somatória é dividir por 4. Bom, mas ele não quer somente fazer isso, né? Somar e dividir por 4. Ele quer aplicar aí, digamos, o nosso conhecimento de multiplicação de matrizes. Que a multiplicação de matriz, ela é dada aqui o seguinte, no caso a gente vai pegar aí, aqui é 4 por 4, né? Então a gente tem o A1, o, o A21, o A31, o A41, aí depois vem o A21, desculpa, aqui primeira linha, segunda coluna, 12, o A segunda linha, segunda coluna, aqui terceira linha, segunda coluna, quarta linha, segunda coluna, e assim por diante, né? Bom, eu vou só fazer só esse aqui para que a gente compreenda aqui, caso teria mais duas colunas aqui, né? E a multiplicação dessa coluna aqui, a gente deve multiplicar pelo. Aqui, ó. É, deixa eu só voltar aqui. E a caneta não escreve fora aqui. É, agora já desceu muito. Bom, então aqui temos. Vou só refazer aquela ali, porque para a gente poder multiplicar aqui. No caso ali é o A11, é, o A21, o A31 e o A41. E aqui, essa de cima aqui vai ficar primeira linha, segunda coluna, e aí depois vem é, primeira linha, terceira coluna, e por último aqui, primeira linha, quarta coluna. Bom, na multiplicação, como aqui ele só quer multiplicar aqui para obter a somatória, que é a média, ele vai multiplicar por uma matriz que tem que ter o quantitativo aqui de coluna, porque na matriz aqui a multiplicação, vou colocar aqui destacado aqui, essa multiplicação deve pegar cada termo aqui dessa linha e multiplicar pelos termos dessa sequência. Vale lembrar que no caso é a somatória. Então aqui, ó, no caso aqui, a matriz que a gente deve estar multiplicando aqui, essa matriz de 1/4, que a gente teria que pegar esse primeiro valor, que o primeiro valor lá seria 5,90. Então, ficaria 5,90, que a gente está fazendo no caso de matemática. 5,90 vezes 1/4, mais. Aí agora a gente pega o segundo termo, que multiplica pelo segundo termo da outra
da primeira coluna. Então, aqui é primeira linha que multiplica a primeira coluna. Então, na multiplicação, a gente deve sempre obedecer essa ordem. Toda primeira linha multiplica a primeira coluna. Se fosse uma outra, tivesse mais coluna aqui, a gente pegaria segunda linha, multiplica a segunda coluna. Terceira linha, multiplica a terceira coluna. E assim sucessivamente. Só que aqui ele só quer chegar em um resultado, aí, que é a somatória. Então, seria primeiro termo aqui multiplicado por um quarto, e aí depois mais, agora aqui o segundo valor lá de matemática, que é o 6,20, multiplica por um quarto, mais 4,5, multiplica por um quarto, que no caso aqui o terceiro termo da primeira linha, que multiplica o terceiro termo da primeira coluna, e assim sucessivamente. Então, se a gente for fazer essa multiplicação e dividir aqui por 4, a gente vai chegar nessa média aí de matemática. E aí depois a gente vem com a de português, a mesma ideia. Multiplicar aqui toda essa linha por essa coluna. Tá? A somatória deles, a gente chega na média. Então, aqui é o critério aí da multiplicação, tá? É, conseguiu esclarecer aí a dúvida? Era essa questão mesmo? Pronto, então eu vou só tirar aqui para a gente voltar lá na outra questão. É, essa questão envolveu a questão da média aritmética e de matriz, né? Bom, é, vamos aqui então para. é, Saiu aqui. Essa questão número 2. Bom, questão número 2 diz o seguinte, questão aí também do Enem. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada, nas notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de crédito. Esse número de crédito aqui seria espécie de peso, tá? Como mostra no quadro. Aí temos essa imagem, né? Caso o excelente, para o aluno ficar excelente, ele tem que tirar maior do que 9 e menor ou igual a 10. Então, de 9 até 10, ele vai ficar, no caso aí, com status excelente. Bom vai ser aí menor ou igual a 7 até menor ou igual a 9. E assim sucessivamente, né? Depois regular, ruim ou péssimo. Bom, quanto, agora aqui o que diz aqui, quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade de escolha na disciplina para o período seguinte. Sabemos que na universidade aí é dividido por semestre e cada semestre a gente precisa se matricular, né, confirmar a matrícula. E aí, no caso, essa questão aqui está dizendo aí que o aluno ficar, quanto melhor a nota dele, ele tem algumas prioridades nas escolhas da disciplina, porque às vezes acontece que num semestre na universidade determinada disciplina tem bastante demanda, ou tem aluno com bastante pendência lá, às vezes como a turma, né, é limitada, tem um números de alunos que pode ter naquela determinada disciplina, então possa ocorrer que às vezes você não consegue matricular em determinada disciplina porque ela já lotou a sua capacidade. Então aqui essa questão está nos cobrando aí esse entendimento, que no caso o aluno ele vai
precisar, quanto maior a nota dele, mais ele tem aí prioridade na hora da escolha. Continuando, determinado aluno sabe que, se obtiver variação bom ou excelente, conseguirá matrícula na disciplina que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1 conforme o quadro. Bom, então temos esse segundo quadro aqui, que aí, esse segundo quadro, no caso, a gente falta aqui uma nota, né? Uma nota aqui que a gente desconhece, vamos chamar isso aqui de X. Aqui, no caso, esses números de créditos, vai ser aí nossos pesos, né? O peso aí de, de cada disciplina, né? De cada prova aí que ele falta a, a fazer. Bom, então vamos ver aqui essa última colocação, que no caso o X na questão, né? Para que ele atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é. Bom, então aí vamos aplicar aí o conceito, que no caso aqui envolve aí a média ponderada, né? Ó, questão lá no início lá colocou o conceito aí de média ponderada. E a gente precisa saber qual que é a nota que ele precisa ficar ali naquele X ali, né? Nessa disciplina 1 aqui, que ele ainda falta fazer, e para que ele consiga ser aprovado aí naquela condição de ter o status aí bom ou excelente, como foi posto aqui ó, em cima, bom ou excelente, para que ele consiga fazer a sua matrícula aí nas disciplinas de escolha, né, de sua preferência. Ou seja, bom ou excelente, ele precisa ficar com essas notas aqui, né, daqui para cima. Ou seja, de 7, mais de 7, né, ele precisa ficar com a média aí mais de 7. Só que eu não posso inserir o 7 aqui porque tem a questão de peso, tá? Então vamos lá. Fazendo essa questão aqui, a gente precisa, no caso, achar que essa média geral aqui, envolvendo o contexto aí da média ponderada, que é o quê? É a multiplicação aqui, a somatória, né, dessas multiplicações, aí dividido pelo número de elementos aí que se trata nessa sequência. Então aqui seria, no caso, esse x, eu não sei quanto que é, vezes 12. No caso aí vai dar 12x. Esse primeiro valor 12x. Eu não conheço ainda qual que é meu valor de x, mas aí esse outro aqui, 8 que multiplica 4, 8 vezes 4, 32, mais, podemos até ir colocando esse valor aqui na frente, aqui, ó. Aqui, 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48. Bom, então aqui deu 48, só que foi 12x. Esse aqui a gente deve ter cuidado porque tem a variável x. Esse 5 vezes 8 dá 40. E agora, por último aqui, o 7,5 vezes 10. Número multiplicado por 10 é só andar uma casa, né, com a vírgula, então 75. 75. Bom, a somatória disso dividido pelo números aqui de termos, ou seja, de elementos nessa sequência, que seria que os elementos é esses presos, né? Imagina que aqui seriam as repetições. Então, a gente somando tudo isso aqui, a gente vai ter esse quantitativo de elementos, que no caso 12 mais 4, 16, 16 com mais 8, 24, com mais 8, 32, com mais 32, com mais 10, 42, né? Então aqui temos 42, e é a média aqui, no caso, que essa média tem que ser, porque aqui a gente, no caso aqui, a gente está montando aqui um sistema aqui, primeiro grau, para a gente
achar esse valorzinho de x. E esse valor aqui, toda essa somatória aqui, já chegamos aqui nessa conclusão aqui que ele precisa ficar com a nota igual ou maior do que 7, né? Ele precisa ficar de bom ou excelente. Então, ele conseguindo 7 aqui, ele já consegue o seu objetivo. Ou seja, a gente pode colocar aqui na frente aqui, ó, já essa nota aí de média como objetivo que ele quer ficar. Vamos pôr aí a nota 7. Bom, então aqui como é que a gente resolve esse sisteminha aqui? Basta a gente que eu posso passar esse 42 multiplicando. Aqui tem essa soma aqui também para ser feita. Então vamos lá. É, fazer aqui do lado aqui 7 vezes 42. 7 vezes 42. 7 vezes 2 dá 14, vai o 1. 7 vezes 4, 28, com 1, 29. Então deu 294. Esse 12x aqui, ele vai permanecer no primeiro membro. Depois da igualdade, a gente vai ter esse resultado aqui, né? 294. Eu vou fazer essa somatória aqui e passar ele já subtraindo, né? Porque a equação do primeiro grau a gente precisa isolar esse 12x. Então, aqui eu vou passar subtraindo o resultado dessa somatória, que aqui 32 mais 48. Vamos fazer ele aqui do lado, aqui, ó, 32 mais 48 mais 40 mais 75. Aqui eu tenho 10 com 5, 15, vai o 1, 4 com 4, 8, com 4, 12, com 7, 19, né? Então, 195. Então, esse 195 ele vai passar subtraindo. Então, temos aqui 294 que subtrai 195. Podemos fazer até aqui mesmo. Já tem aqui o 294, subtraindo 195. 14 tira 5 fica 9. Aqui eu peguei um emprestado, então ficou 8. Tem que pegar um emprestado, né? Então, ficou 18 tira 9, fica 9. Aqui zerou. Então, aqui ficou 99. Descer mais aqui. Isso aqui ficou, então, 99, né? Então, saiu aqui. Aqui resultou 99. Então, o 12 aqui, 12x, ficou igual a 99. O 12 passa dividindo, então x é igual a 99 por 12. Fazendo essa divisão, 99 dividido por 12, cabe quanto aqui? 10 vezes 120 é 9, aqui ainda passa, né? 90 mais 18 vai passar de 100, então vai ter que ser por 8. 8 vezes 2 dá 16, vai o 1. 8 vezes 1, 8 com 1, 9. Então deu 96, subtraindo aqui, sobrou 3. Coloca um vírgula, acrescenta um zero. 30 por 12 vai caber 2, né? 2 vezes 12 dá 24, sobra 6. Como eu já coloquei vírgula, é só acrescentar zero. 60 por 12 vai caber 5. 5 vezes 12, 60, sobra zero. E podemos concluir que o x é igual a 8,25. Bom, então, a nota que ele precisa tirar lá, mínima, a nota mínima, é 8,25. E no caso aqui, a nossa opção aqui de letra D. Tá, então, tá aí uma questão de Enem, envolvendo aí a média ponderada, questão aí de nível mediana, né? Não é tão simples, né? Já envolveu aí vários conceitos aí dessa questão, além do mais a interpretação, né, de você saber que ele precisa tirar a nota igual ou maior que 7. Então a questão
nível médio aí, né? Alguma pergunta aí dessa questão? Alguma dúvida? Tranquilo? Então podemos prosseguir, né? É, vamos lá. A próxima questão. É, questão aqui de número 3. Questão aí de Enem também. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem, em porcento, para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Aí temos o gráfico aí com essa taxa aí de desemprego. É, temos aí esses dados, né? E aí aqui abaixo temos a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. Então, essa data aqui também é importante, que a gente vai analisar de março de 2008 a abril de 2009. Indo lá no mapa, a gente tem março é o mês 3, né? Então, a gente tem do mês 3 do 8, né? Que é 2008, a, no caso, abril, abril mês 4. Aqui o mês 4 no caso, se trata aqui desse ano 2009. Então, a gente vai estar analisando todo o gráfico, né? Então, é importante a gente destacar essas datas, porque tem algumas questões que ele só pede para analisar aquele determinado período. Por exemplo, aqui, se ele pegasse aqui dezembro de 2008, então a gente teria que analisar só daqui para cá. Mas no caso aqui, essas datas aí tá dando os extremos aqui, ou seja, a gente vai ter que analisar toda, né, todo esse contexto. E no caso aí, o X da questão é a mediana. A gente precisa achar aí qual que é a mediana. Bom, a mediana é aquele contexto de central, uma nota que está ali central, determinado número, né, que está ali central, uma vez que aquela sequência está em ordem crescente. Então é importante também ressaltar essa questão da sequência crescente. Aqui a gente poderia estar construindo essa sequência pegando aí do menor e até o último maior, né? Mas não se faz também necessário ter todo esse cuidado, né? De repente, uma questão que você já está lá no final da prova, já correndo quanto tempo, sabemos que algumas questões a gente passa do nosso limite aí, né? Que a gente tem em torno da média de 3 minutos, algumas questões a gente fica até 5, às vezes mais do que isso, e aí uma questão como essa, talvez não precise você perder tanto tempo fazendo, construindo toda essa sequência, né? Se trata aqui das sequências, contando esses números aqui, vamos ter 3, 6, 9, 12, 13 e 14. Se trata de uma sequência de 14 números. Bom, a sequência de 14 números, então é uma sequência par. Então, os termos que vai estar central, basta eu dividir aqui por 2, que eu vou saber então que é o sétimo termo. A gente representa o termo sempre o azinho. Então, seria aqui o sétimo termo e o próximo aqui, que é o oitavo. Então, a gente precisa encontrar a média entre esses dois termos, o que ocupa o sétimo e o que ocupa o oitavo. Tá? Só recontando aqui no caso 3, 6, 9, 12, 13 e 14. 14 números. Aí a gente poderia ir aqui já identificando quem é o primeiro aqui no gráfico, quem é o segundo, e a gente chegar aí nessa conclusão, né? No caso, os menores aqui
temos esse aqui, né? O 6,8 é o nosso primeiro, então, primeiro número. Depois aqui, quem seria o próximo? Temos aqui 7,5, então vai ser esse, né? 7,5 aqui vai ser o nosso segundo. Depois vem o 7,6, né? Temos dois 7,6, ó. Esse aqui vamos pôr o terceiro e esse aqui vamos pôr o quarto. Depois vem o próximo, vai ser 7,7, né? Então esse aqui vai ser o nosso quinto. Depois temos 7,9. Então 7,9 vai ser o nosso sexto, o outro 7,9 vai ser o nosso sétimo. Oba, já cheguei em um que eu quero saber. Vou colocar aqui como. Na verdade, a gente está encontrando aqui a mediana, colocar aqui como o M. O nosso primeiro valor ali, que é o sétimo termo, é o 7,9. E agora o próximo, depois de 7,9, quem vai ser o próximo? Para cá é 8,2, temos menor que vai ser esse, né? Então 8,1. 8,1, então vai ser o nosso próximo da ordem crescente, ou seja, a gente vai somar o meu oitavo termo, 8,1. Então essa somatória dividido por 2, ou seja, a média entre eles. A gente olhando nesses números, 7,9 e o 8,1, qual que é que está no meio deles, entre ele? Um que está centralizado aí vai ser o 8, né? Que é um décimo a menos e um décimo a mais. Ou seja, se a gente for somar aqui 7,90 com 8 e 10, vai dar aqui 16, né? Então 16 por 2 vai dar 8. Ou seja, como está em porcentagem, 8%. E aí a gente já chega aí na nossa resposta aí, e no caso aí, alternativa letra B. É, voltando aqui, foi essa questão. Conseguiram entender aí a questão? Alguma pergunta aí nessa questão? Então vamos avançar, né? É, a próxima questão de número 4, diz o seguinte: em uma seletiva para a final dos 100 metros livres na natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então, aqui temos a tabela aí, indicando aí o tempo em segundos de cada um desses atletas, né? Bom, e aí, no caso aqui, a questão também envolvendo mediana, né? A mediana dos tempos apresentado é. Então, aí a gente precisa encontrar aí a mediana. E aqui a gente tem esses números aí. Vale ressaltar que no caso aí podemos observar que ele não está na ordem, né? Não está na ordem crescente. A gente precisaria deixar ele na ordem crescente. Como se trata aí de uma sequência par, né? A gente tem 8 números, do 1 ao 8. No 8 números, a gente for pegar aí os termos centralizados, a gente vai ter que pegar quem vai ser o nosso quarto termo, que é 8, ó, bastante dividir por 2. Eu sei que um vai ser o quarto termo, e o outro é o seguinte, o seu sucessor, o quinto. Então, a média é entre esses dois, entre o quarto e o quinto termo, a gente vai chegar aí nessa mediana.
E aí naquela ordem crescente, né? Então aqui a gente podemos também é, fazer, identificar, se a gente tiver tempo na questão, podemos fazer alinhada, tudo bonitinho, senão simplesmente você vai numerando, né? Quem vai ser os seus primeiros números, ao que você chegar no quarto, no quinto, pronto, você não precisa chegar quem vai ser o seu sexto termo, sétimo, oitavo, já eliminou, você chegou no quarto e o quinto, é o seu objetivo. Que no caso aqui, olhando aqui para esses números, a gente temos aqui o menor, vai ser aqui 20,60, 20,50, né? Então, nosso primeiro termo aqui, eu colocar como A1, vai ser o 20,50. Aí depois vamos o 20,50 aqui, 60 duas vezes, né? Então, um vai ser o nosso A2, o outro vai ser nosso terceiro termo. Aí do 20,50, o próximo vai ser 20,60, depois o próximo vai ser 20,80, né? Vai ser isso aqui, 80, ou seja, meu quarto termo, já cheguei, eu no quarto termo aqui, que é, fazendo aqui a substituição, o quarto termo vai ser 20,80. Vamos ver quem vai ser o próximo, então. Quem vai ser o próximo aqui, 20,80, 20,90, os outros é todo 20,90, né? Temos repetição, então o nosso quinto termo, podemos pegar esse aqui mesmo, 20,90, você já soma aqui, 20,90. Bom, então a somatória disso dividido por 2, a gente chega na mediana, que no caso é olhando para esses dois números, a gente mentalmente a gente já chega nessa resposta, né? Qual o número que está entre o 20,8 e o 20,9? Qual o número que fica centralizado entre esses dois? Vai ser o 20,85, né? 20,85, que no caso aqui é a nossa opção de letra D. Se a gente for somar aqui, a gente vai chegar 20 com 20, 40, 41,7, né? 41,7, 41,7 dividido por 2, que isso vai resultar em 20,85, certo? Conseguiram entender essa questão? Uma dúvida? Tranquilo, então, vamos avançar, né? É, a quinta questão. Os candidatos, questão de Enem também. Acho que todas as questões aqui que eu trouxe hoje foi de Enem anteriores. As, os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram as provas de português, matemática, direitos e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então aqui temos os candidatos K, L, M, N e P. E temos aí cada linha dessa, né? Essa tabela tem aí suas respectivas notas. Bom, vamos ver o que a questão nos pede aqui, né? Segundo o edital da seleção, o candidato aprovado é aquele que o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for maior. O candidato aprovado será. Então aqui o edital colocou aí como critério aí de aprovação a mediana, né? Mas maior mediana vai ser o aprovado. Bom, então vamos lá. Cada linha, então, é a nota de cada respectivo candidato, basta então a gente identificar aqui qual vai ser a mediana de cada um desses, né? Bom, sabemos aqui que se trata de uma sequência com 4 números, então a gente vai ter que achar a média entre dois.
todas essas linhas aqui, a gente precisa achar a média entre 2. Então, aqui, primeiro, analisando esse candidato K, que é a primeira linha aí, temos os números, ó, 33, 33, 34. Ele já está até na ordem crescente, já está organizado. Basta a gente encontrar, então, a média entre esses dois números. E a média entre 33 e 33 é o próprio 33, né? Não existe um outro número que fica entre 33 e 33, é ele mesmo. Então, aqui já podemos concluir que a média é o próprio 33, a mediana, né? É, e se a gente for utilizar aquele mesmo método lá, da somatória e dividir por 2, vai dar a mesma coisa, tá? O que a gente está fazendo aqui é reduzir nossos cálculos, que 33 mais 33 dividido por 2 vai dar aí 33 com 33, 66. 66 por 2, 33. Então não há necessidade de a gente ficar fazendo cálculo se o resultado é óbvio, né? Bom, o segundo candidato aí, o candidato L, temos 32, 39, 33, 34. Então aqui está fora de ordem, né? É, o que vai ficar centralizado aqui, no caso, esse 39 vai para o final, que é o maior. É, e o 33 aqui, o 34, vai ser os dois que vai ficar centralizado, né? Então a gente precisa encontrar aqui a média entre o 33 e o 34. Mentalmente a gente sabemos, né, esse valor. Vamos colocar aqui então já esse valor que entre o 33 e o 34 vai ser o 33,5. Então 33,5, 33,5. Esse candidato M, no caso o candidato M, temos 35, 35, 34. Está fora de ordem também. Esse 34 ele volta, né, para o início aqui, ele vem para o início. Então a gente vai ficar aqui com os dois centralizados, vai ser o 35 e o 35. Bom, 35 e 35 é óbvio que vai ser o próprio, né? Então aqui o 35. É, o candidato N, temos aí 24, 37, 40 e 35. Fora de ordem também. Então, o 40 vai ser nosso último. 24 o primeiro. Então, os dois centralizados vai ser o 37 e esse outro 35. Então, a média entre o 37 e o 35 vai ser o que fica centralizado, o 36, né? Então, entre o 35 e 37 vai ser o 36. E por último, esse último candidato aqui, temos 36, 16, 26 e 41. Bom, 41 nosso maior, 6 o menor, então temos os dois que vai ficar analisado, o 36 com o 26. 36 e 26, o número que vai ficar centralizado vai ser o número. Aqui a gente pode estar fazendo a somatória, né? Já está no número mais distante, que é a somatória dividido por 2, que no caso aqui vai ficar 26 mais 36, isso dividido por 2. Aqui 26 com 36, 50, 62, né? Então deu 62 por 2, ou seja, vai ser 31. Então, esse último candidato, 31. É, então, o candidato que vai ser aprovado aí, né, em primeiro lugar, vai ser o candidato N aí, que obteve a maior mediana 36, né? Esse candidato N aqui. Então, a opção de resposta aqui, nossa letra D. Tranquilo? Alguma dúvida aí nessa questão? Acho que tranquilo também.
A questão é essa na prova, mas a gente vai direto, né? Que a gente aqui, a gente fica falando, mostrando número, organizando aqui, mas acho que na questão de uma prova, como a gente está indo, claro que a gente tem que sempre ler, reler, quando você não tiver ciente do que está fazendo, não é bom correr, né? Atropelar, porque às vezes uma questão como essa aqui, nível fácil aí, essa aqui eu acho que tá dentro do nível fácil, a gente tem que pontuar, né? A gente não pode passar batido e perder ponto numa questão como essa. Então a gente deve estar tranquilo, mas se você estiver consciente do que está fazendo, é uma questão que dá para você ganhar tempo para outras mais difíceis. Aqui, com 30 segundos, se você for o candidato e que tá firme mesmo, é, consciente no que está fazendo, com 30 segundos você resolve ela. Bom, então vamos lá para a nossa próxima questão. É, o gráfico apresenta um comportamento de emprego. Na questão também de Enem, o gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED. É um sistema aí é, que armazena esses dados aí de bancos aí de emprego formal. No período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, de janeiro a outubro, temos aqui janeiro a outubro. Então, a gente vai estar analisando todo o gráfico. Então, vamos descer mais aqui, ver o que a questão nos pede, né? Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é. Então, a gente precisa chegar nessa mediana desses empregos. Então, aquela mesmo raciocínio. É, se trata aqui de quantos números? A gente tem aqui janeiro 1, fevereiro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente temos aí a sequência de 10 números, então a gente vai ter o quinto e o sexto termo, né? Ou a gente vai precisar do quinto e do sexto termo dividido por 2, a gente chegar aí nessa conclusão. Então aqui, olhando para os números, off, não está na ordem crescente, então a gente precisa saber aí qual é as suas colocações de cada um deles, começando do menor para o maior. Vamos ter esse aqui 81,7, aqui temos 181,4. Então aqui esse primeiro de janeiro, aqui é janeiro de 2010, vai ser nosso primeiro termo. Depois a gente tem esse 81,7, vai ser o nosso segundo termo. O próximo vai ser 209. Temos aqui o final aqui 204, ó, 204,8. Então esse aqui, ó, vai ser o nosso terceiro. Esse último aqui vai ser o 204, nosso terceiro. Aí depois que volta para esse 209, então vai ser o nosso quarto. E aí depois o 212, né? 212 é o nosso quinto. Então esse 212 aqui nos interessa. O 212. E o outro vai ser o próximo, 212, 260, muito, 240. Vai ser esse aqui, né? O 246, ó, esse penúltimo, referente ao mês de setembro de 2010. Então, temos aí esses, no caso aqui, junho e setembro. Bom, temos esses dois valores aí, então, para a gente calcular a média entre eles. Como a média é a somatória dividir por 2, então vamos já montar ele aqui, 212,952. No caso aqui
Anda na casa de milhares, 212.952, 236.875. Essa somatória aqui vai dar 7, vai dar 12, 7, 12, vai o 1. E aqui saiu. Deixa eu refazer aqui. 246.875. Então aqui deu 7, deu 12, vai o 1, 10 com 8, 18, vai o 1, 3 com 6 dá 9, 1 com 4 dá 5 e aqui dá 4. Esse valor, no caso, dividido por 2, né? A somatória dividido por 2. Bom, fazendo essa divisão desse pouco aqui, 453.827 dividido por 2. 4 por 2 dá 2, sobra 0. 5 por 2 vai dar 2, sobra 1. 13 por 2 vai dar 6, sobra 1. Ainda não fiz aqui as demais, mas já estou vendo aqui o coeficiente inicial aqui, nenhum está batendo, né? Porque antes mesmo de a gente finalizar, pode ir analisando as respostas. Então, nenhum está batendo, ou seja, fizemos alguma coisa de errado aqui, ou na somatória, ou na identificação desses números. Então, vamos retornar aqui antes de finalizar, porque não tá, alguma coisa não está batendo, né? De novo, vamos só recapitular aqui. Deixa eu ver a identificação aqui desses termos, que a gente precisa do quinto e do sexto termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 a gente precisa do quinto e do sexto. No caso, a gente numerou 181.400 como o primeiro, 181.700 como o segundo, e depois veio 204 mil como o terceiro, depois 209 como o quarto, aí veio 212 como quinto, que no caso é o nosso primeiro valor, né, que a gente somou ali, e aí depois veio o nosso depois veio o próximo 212 e o próximo 246. Tá certo, né? Esses dois mesmo que a gente que fizemos aqui nessa circulação aqui, ó, de amarelo, 212, tá ele aqui. Depois a gente pegou esse outro aqui, 246.875. Essa somatória deu 7, deu 12, foi o 1. 10 com 8, 18, foi o 1. 9, aqui deu. Foi nesse número aqui, né? Aqui é 9. Ó. Acho que a caneta ela falha, aí eu acho que eu copiei lá um 3, mas aqui essa somatória é 9. Ó. Fazendo aqui essa soma, ó, 7, aqui dá 12, porque na mesa aqui a gente vai digitando e às vezes sai. Então aqui, ó, deixa eu só voltar aqui essa somatória aqui que a gente que eu não copiei, repassei o valor exato. Que aqui é 7. A caneta já está falhando aqui. Deixa eu ver se agora vai. É, 2 com 5, 7. 5 com 7, 12, vai o 1. 10 com 8, 18, vai o 1.
Aí aqui 3 com 6, 9. 1 com 4, 5. E aqui 4. Então deu aqui, esse número aqui é o 9. Então aqui 4, 2, tá certo? Sobrou 0, baixa o 5. E que aqui ó, já saiu de novo. É o 9. Ele não tá ficando. 5 sobrou 1, então aqui é 9. 9 vai ficar 19 por 2. 19 por 2 vai dar 8, né? 8, 16, 9 dá 18. Então pode por 9. 9 vezes 2, 18, sobra 1. Baixa o próximo. No caso, eu já tenho o meu inicial da casa de milhar, tá 229 mil. Quem, no caso das respostas, já bata aqui ó, com esse inicial da letra B, 229 mil. Podemos continuar para a gente ter a certeza, né? Sobrou 1, baixo 8. 18 por 2 vai dar 9 e sobra 0. 2 por 2 vai dar 1. 7 por 2 vai dar 3 e sobra 1. Aqui no caso seria uma vírgula, acrescenta um zero que vai dar 5. Então deu um número decimal essa mediana, né? Deu 229.913,5. Só que aqui na questão aqui, ó, ele fala também essa parte inteira da mediana. Ou seja, a parte inteira ele quer que desconsidere o decimal. Ou seja, você despreza esse 0,5, né? Esse meio. Então, a gente considera aí 229.913 empregos formais aí nesse período, certo? Conseguiram entender aí essa questão? Foi, né? Então, é, deu o nosso horário aí. Na próxima aula, a gente ficou, acho que uma questão aqui. Na próxima aula, podemos estar fazendo ela antes mesmo de iniciar o novo conteúdo. Tá? Então, é, a gente encerra essa aula de hoje aqui. Eu peço para que vocês registrem a frequência de vocês lá no Classroom. Então, até a próxima aula.